Boa noite, turma. Reverendo Gerson, eu estou quase que fora de esquadro. Porque a gente aprontou uma fala para adultos e eu vou ter que tentar adaptar o máximo possível para essa turminha conseguir entender. Então eu vou ter que simplificar algumas coisas. Os irmãos e as irmãs me perdoem, mas eu vou tratar assuntos que é muito abstrato para essa criançada. Alguns eu conseguirei chegar até elas, outros nem tanto, certo? Porque na verdade a gente, enquanto professor, vai ter que conseguir adaptar a linguagem. Nessa hora eu gostaria de ter sido professor de criança, porque eu já saberia como arrumar essas histórias. Bom, deixa que o Espírito Santo agora vai ter que nos ajudar muito para fazer isso. Tudo bem com vocês? Eu fiz uma mescla entre palavra e estudo, porque me parece mais apropriado a gente trabalhar com o estudo, porque eu vou precisar discutir algumas coisas que normalmente ultrapassa a lógica de uma pregação. Mas eu gostaria de muita atenção de vocês, porque eu vou começar mostrando para vocês alguns dados que foram levantados. Esses ajustes são de 2015, portanto tem perto de 4 anos. Mas tem uns dados importantes para homens verem nesse instante, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa discutir esses dados, porque a última pesquisa que saiu sobre violência doméstica que sofrem as mulheres, 40% são nos lares evangélicos. Vocês tiveram ontem uma palavra sobre casamento, não é isso? 40% da violência que as mulheres sofrem, 40% da última estatística, são nos nossos lares. Então tem muita coisa errada aí. Por isso que eu vim com dados e disposto a provocar vocês, disposto a colocar na mesa situações que precisam ser transformadas urgentemente, sob pena de a gente pregar alguma coisa e não viver absolutamente nada do que pregamos, sob pena de evangélico ficar, ou de crente ficar sendo confundido com outros tipos de lares que tem por aí. Deixa eu pedir a Gleice que comece a mostrar já. Mas antes, o que está escrito em Romanos 12, nos 2 primeiros versos? Rogo-vos, pois, irmãos, que o quê? Abram então, vamos. Isso, eu fui malvado com vocês, mas não se preocupe não. É assim mesmo. Abram Romanos 12. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 12: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, olha agora, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é então o pedido de Paulo aos romanos? Porque o verbo tá rogar, né? Quando eu rogo, eu peço, certo? É um favor que eu estou pedindo, criançada. Um favor. Qual é o favor que Paulo está pedindo? Que nós não nos amoldemos ou não pareçamos, não é para ninguém parecer com o quê?
com o mundo, mas transformem-se para descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para começar, esta semana precisa ser para vocês a semana que isso esteja posto à mesa. Eu preciso ser transformado, modificado, mudado. A minha vida enquanto marido não pode ser a mesma depois dessa semana, porque a proposta dessa semana é que a gente saia transformado, porque aquele que está diante de Deus é totalmente transformado. Deus não deixa ninguém igual quando encontra com Ele. Jacó ficou igual depois do val de Jaboque? Mudou até o nome. Abrão ficou igual depois da visita dos anjos? Mudou até o nome. O encontro com Deus faz diferença. Vamos ver aqui os primeiros dados. Atenção, por favor, porque eles chocam. Vamos lá. Em alguns países, e não são poucos, até 70% das mulheres já experimentaram violência física e ou sexual em sua vida da parte de um parceiro íntimo. Pai, tio, marido, filho, mas principalmente maridos ou companheiros ou pessoas que convivem. Mais de 70% das mulheres no mundo já experimentaram algum tipo de violência física e ou sexual. Infelizmente, isso também está acontecendo nas igrejas, não no montante de 70%, mas já se fala em 40% dos casos de violência serem dentro dos nossos lares. Próximo. Mulheres entre 15 e 44 anos correm maior risco de estupro e violência doméstica do que terem câncer, sofrerem acidentes de carro, vivenciarem guerras ou adquirirem malária. Entre 15 e 44 anos, a possibilidade de uma mulher sofrer violência, seja física ou sexual, é absolutamente maior que sofrer câncer, um acidente de carro. O que esses números começam a dizer para a gente? Próximo. Preste atenção a isso. 75% dos casos é violência doméstica. 75%. Qual é a conclusão? A casa, minha e de vocês, não é o lugar mais seguro para as mulheres e para as crianças e para os adolescentes. Não é. Parece estranho. A minha casa, o lugar onde eu vivo, onde eu me identifico, onde eu sei quem eu sou, onde eu vivo com quem eu troco, faço permuta, converso, rio, brinco, assisto isso, assisto aquilo, desenvolvo, não é o lugar mais seguro para as mulheres. Próximo. As Nações Unidas definem violência contra as mulheres como violência que resulta ou pode resultar em dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo ameaças de tais atos, coerção, privações arbitrárias de liberdade ocorrendo em público ou privado. Privações arbitrárias de liberdade. Sabe o que é isso? Mulheres que são presas dentro dos seus lares e proibidas de sair pelo esposo. Estão presas. Elas não podem sair. Tem mulheres do nosso meio que não saem de casa porque o marido não deixa.
tem mulheres no nosso meio que precisam passar a lista de onde vai para poder sair. Porque no fundo elas são escravas. Elas não são mulheres. Os nossos lares estão vivendo e fazendo com que crianças, adolescentes e mulheres sofram coisas que não poderiam sofrer, principalmente se eu sou um homem de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo para vocês agora. Principalmente eu sendo um homem de Deus. Próximo. Está acabando essas verdades inquietantes. A violência pode assumir muitas formas, como violência doméstica, estupro, violência sexual, tráfico, mutilação genital feminina, aquilo que acontece muito na Ásia, principalmente na Índia, sequestro de noivas. Tem algum caso aqui de alguém que foi sequestrado e acabou? Nós conhecemos vários, né, reverendo Jesse? Vários. Mas preste atenção, a mulher foi sequestrada. Eu conheço uma senhora que depois de 60 e tantos anos de casamento, revelou para as filhas que nunca quis casar. Mas o atual esposo pediu a mão dela ao pai, o pai concedeu, ela nunca foi consultada sobre isso, nunca quis casar, mas tem 61 anos de casada hoje. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Próximo, acho que na América Latina, numa pesquisa Equador, Peru, Argentina, no caso do Peru, 4 em 10 mulheres sofrem violência do seu parceiro em algum ponto durante o seu relacionamento. Na Argentina, 2 mulheres a cada 10. No Equador, 4 mulheres a cada 10. Se essa pesquisa fosse feita no Brasil, esse número seria entre 4 e 5 mulheres. Eu hoje assisti vendo um programa de esporte, assisti uma entrevista de um conselheiro do clube do Atlético Paranaense, Curitiba. Tem um problema lá com doping de um jogador e o estádio tem uma dívida de mais de 400 milhões e uma repórter, uma mulher, questionou a esse antigo presidente do Clube Atlético Paranaense esses 2 problemas. Ele enxotou a repórter, ele humilhou e fez isso porque era mulher. Então, de forma prática, porque eu sei que contra mim urge o processo do tempo, da semana. Contra mim nós temos algumas questões difíceis, mas eu queria falar a vocês, homens, sejam maridos ou não, sejam namorados, sejam adolescentes e mesmo as crianças, algumas verdades que o meu Deus me fez ver e aprender ao longo desse tempo. Nisso eu acabo falando um tanto diferente de muitos homens e de uma certa lógica que existe na igreja evangélica. Porque eu ponho a mulher num lugar que muitos homens evangélicos não põem. E eu vejo a mulher de um jeito que muitos evangélicos não veem. E vejo baseado na palavra. Então a primeira coisa que eu quero dizer a esses homens que estão aqui e essas mulheres que estão aqui, que para ser um homem de Deus, guiado pela palavra de Deus,
marcado pela palavra de Deus. A primeira coisa que nós maridos temos que fazer é ver as nossas mulheres, namoradas, noivas, como de fato a Bíblia apresenta que elas são. Ver a mulher a partir do que a palavra de Deus, a ideia de Deus, a lógica de Deus quando criou homem e mulher, fez. Portanto, eu preciso olhar para a mulher não a partir da queda, mas a mulher a partir da formação de Deus e da ideia de Deus. Porque a queda desarmonizou o que Deus criou. Eu preciso olhar para a mulher a partir do capítulo 1 de Gênesis 26, 28, 29. Como era a mulher e como ela foi criada. Abram, por favor, em Gênesis 26, 1, a partir do 26. Homens, a mulher que Deus deu a você foi feita por Ele. E que mulher é essa? Como é que está dito em Gênesis 1, 26? Está assim. Todos abriram? Vocês vão ter que mexer com a Bíblia um pouquinho hoje, tá? 1, a partir do verso 26. Vou ler para vocês. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora preste atenção o verso 28. E preste atenção no pronome. Deus os. Isso é plural ou singular? Plural. Os abençoou. E lhes, plural ou singular? Disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus criou. A palavra é Adam, que significa Adão, é na verdade varão, é na verdade uma palavra para ser humano. Deus criou homem e mulher e deu a eles o poder de ser mordomos da terra, dominar sobre peixes e sobre tudo, e viverem juntos um domínio da humanidade sobre a natureza. Eles dois, portanto, homem não é o dominador, os dois dominam sobre tudo, porque os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. E sabe o que significa isso? Nós fomos criados parecidos com Deus. E sabe onde nós nos parecemos com Deus? Essa é uma discussão antiga, né? Mas a maior parte dos estudiosos dizem que
o homem foi colocado como um representante de Deus na terra. Como Deus domina sobre tudo, a imagem e semelhança estaria exatamente na capacidade de homens e mulheres dominarem, cuidarem, organizarem, semearem a terra e poder viver em harmonia com ela. O domínio é a imagem e semelhança, o cuidado é a imagem e semelhança. Homem é semelhante a Deus, mulher é semelhante a Deus. Portanto, não há diferença entre eles no aspecto do domínio, da mordomia, do cuidado da terra. Não há espaço para ninguém afirmar que desde a criação Deus fez a mulher menor que o homem. O texto não diz isso. O texto diz, usando os pronomes no plural, que Deus os abençoou e lhes deu o domínio sobre tudo. Então, maridos, a primeira coisa que deve ser desfeita da nossa cabeça é que ao seu lado existe um ser menor, um ser inferior, um ser que você pode dominar e ordenar, um ser escravo que precisa apenas obedecer. Do seu lado está o ser igual a você, porque tem no seu reflexo a imagem e a semelhança de Deus. Não dá para tratar a imagem e semelhança de Deus como se fosse algo desprezível e absolutamente menor. Essa é a raiz dos males nos lares evangélicos. É porque nós não estamos vendo as nossas mulheres como de fato a Bíblia as apresenta para nós. A segunda coisa importante aqui, para vocês terem uma ideia, a igreja se perdeu tanto nisso, que um pai da igreja, um cara chamado Tertuliano foi falar sobre as mulheres. A igreja cristã no seu início era muito influenciada pela cultura da Grécia, e todo mundo sabe que grego via a mulher com extremo desprezo, né? Mulher para o grego não prestava, mesmo a ponto dos principais filósofos sempre terem um jovem ao seu lado para instruir esses jovens, e era permitido a ele, antes desse jovem assumir a jovialidade, a partir de 14 anos, que ele inclusive iniciasse esse jovem na vida sexual. Mas isso eles não chamavam de homossexualismo, eles passavam a chamar de homossexualismo se o jovem tivesse a partir de 14 anos. Vocês estão compreendendo? A igreja nasceu nesse ambiente. E Tertuliano diz assim, com raiva da mulher, preste atenção: és o portal do diabo, que descelou aquela árvore proibida, foste a primeira em desertar da lei divina. A mulher é vista entre nós como menor, porque desde o início da igreja cristã, ela foi vista como aquela que foi a causadora da queda do varão. Sendo criados à imagem e semelhança de Deus, os dois, homens e mulheres, têm um mandato cultural dado por Deus para que as coisas fossem do jeito que Deus pensou. Mordomos, cuidadores da natureza, cuidadores da coisa. Vocês perceberam que no texto, estava vendo isso, Deus diz ao homem e à mulher que eles podem comer de tudo que está na terra, mas ele não fala em animais. A harmonia era tão perfeita que o homem não era predador. Nós passamos a ser predadores a partir da queda e matamos animais para comermos. Mas no início os frutos e as árvores dariam e as raízes dariam alimento sem precisar usar os animais para comer.
Eles foram criados então divididos entre homens e mulheres. Deus criou assim, macho e fêmea. E Deus criou assim, macho e fêmea, para dizer uma coisa importante para nós. Não é possível ser homem, olha para mim, senhores, não é possível ser homem completo, sem a presença do outro, do meu diferente, do outro que me completa, que é a mulher. Deus é tão perfeito que a gente só alcança a completude quando do nosso lado ou à nossa frente está a mulher. E isso resolve da mesma forma para a mulher. Ela só é completa diante dela pelo seu outro, e o seu outro é o homem. Nós somos completados um pelo outro. Nós não somos sozinhos. Nós não podemos ser sós. Não existe base bíblica para individualismo, para uma existência e uma felicidade a partir de uma pessoa só. A Bíblia sempre pede o complemento. Qual foi a expressão de Deus antes de criar a mulher a partir de Gênesis 2, que o foco muda um pouco? Não é bom que o homem far-lhe-ei uma auxiliadora, ajudadora. A dignidade da mulher, como também a do homem, é resultado da imagem de Deus que eles têm. E quando Deus descobriu que o homem não poderia viver só, ele fez uma mulher e deu a ela a condição de completar o homem. E aí a gente entra no segundo aspecto dessa nossa conversa. Se eu já sei que a mulher é um ser igual a mim e é digno, porque ela é imagem e semelhança do meu Deus que também me criou e que eu me completo a partir dela, como é então o meu relacionamento com a minha esposa? Atenção, maridos, ou o meu relacionamento com a minha noiva, ou o meu relacionamento com a minha namorada. Evidentemente, aqui eu vou direcionar para os maridos, e desde já jovens e adolescentes sabem, e daqui a pouco eu entro nisso, como é esse processo, os limitadores disso. Mas na relação, como é que então eu posso construir a relação de homens e mulheres, entre marido e esposa? A primeira coisa que a gente precisa entender, que Deus deixou claro em Gênesis, inclusive em Gênesis 2, é que a criação da mulher atende a uma necessidade do homem. Senhores, olha bem para mim, senhores. Deus criou a mulher porque nós tínhamos necessidade. Então não dá para ser arrogante achando que você por si só se basta. A mulher veio ao mundo por vontade de Deus para atender uma necessidade do homem. Por isso que a expressão é: não é bom que o homem esteja só. Deus viu um Adão sem a completude, porque Adão dava nomes aos animais, machos e fêmeas, mas Adão não tinha um igual a ele, onde ele pudesse olhar para ela e se ver, onde ele pudesse tocar, onde ele pudesse entender e olhar um ser igual a ele. Então a relação parte desse ponto. Eu tenho necessidade e sou complementado pela mulher que está ao meu lado. Logo, não dá para ser individualista. E num casamento que vocês viram ontem, ele morre à medida que a gente passa a ser individualista e quer apenas que seja atendido os nossos desejos, mesmo que a mulher tenha os seus, e você desconsidera, porque você só se enxerga e só entende que é o seu desejo que precisa prevalecer. Por isso que os casamentos estão morrendo. Porque nós não repartimos, nós vivemos egoisticamente para atender os nossos desejos. Isso nas mínimas coisas. Nos canais de TV, no trato com a esposa, nos desejos das compras das coisas sem a devida troca, a devida conversa, as devidas ponderações. Nas saídas para se divertir, achando que ela também não tem direito,
e que o direito dela está preso ao lar, porque ela é esposa sua, e a diversão não é dada a ela a não ser com você, mas você pode sair sozinho, vivendo um casamento individualista, gostando daquilo que você está fazendo e matando aos poucos a pessoa que está ao seu lado, que não tem sequer o direito de se divertir, porque você entende que esse é um direito seu. Não cabe individualismo na relação homem e mulher, porque eu sou complementado pela minha esposa, eu não sou suficientemente sozinho. A segunda coisa na relação é que pega o verbo auxiliar. A gente não disse isso? Não é bom tal, far-lhe-ei um ajudador ou uma auxiliadora, né? Sabe como é que tem? E sabe o que significa esse verbo auxiliar agora? Preste atenção para mim, mulheres. Agora vocês precisam olhar para mim e ouvir direitinho isso. Esse verbo aparece 26 vezes no Antigo Testamento. Auxiliar. Auxiliadora. 15 vezes. 15. É o mesmo verbo utilizado e dado a Deus em relação ao homem, ao ser humano. Auxiliar aqui, olha para mim agora, mulheres, que vocês precisam ouvir isso. Vocês também reforçam esse machismo que está dentro do lar. Presta bem atenção. Auxiliar aqui não significa um ser menor, um ser escravo, um ser que tem a atender os desejos do marido. Auxiliar aqui significa aquele que socorre diante das situações mais difíceis que o outro enfrenta. Quem é que socorre a nós diante das nossas dificuldades? O mesmo verbo é usado, auxiliar, para a mulher nesse texto. Não é uma escrava, mas um ser que me socorre nos momentos de maior dificuldade minha. Não é um ser menor, é um ser tão poderoso que o mesmo verbo utilizado para Deus é utilizado para ela. Ela vai me auxiliar, me socorrer. Abra o Salmo 115 e veja o socorro de Deus no Salmo 115. É o mesmo verbo auxiliar aí. Algumas versões vão encontrar socorro, não vão? Olha aí, Salmo 115. Quem já abriu, leia. Sim? Perfeito. Tem amparo, tem auxílio, tem socorro, é o mesmo verbo. Quem é que então que o salmista está recorrendo? A quem? No Salmo 115. É a mulher dele? É ao Senhor, mas é o mesmo verbo. Então, auxiliadora. E o texto, engraçado, eu fui pegar a versão interlinear, Edson, para ver como é que uma transcrição literal apareceria. E não existe a palavra idônea. No literal é uma igual a mim, como diante dele, parecido com ele, porque isso já foi uma ideologização dos copistas. A mulher que Deus deu a mim e a você, a deu como auxiliadora para nós, aquela que nos socorre, aquela que nos completa, aquela que nos tira de situações difíceis, aquela que é igual a nós, semelhança de Deus, que portanto me faz feliz
E me faz ter a certeza que Deus cuida de mim, porque me deu a mulher para cuidar de mim, para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça como uma só carne, um ser igual. A mulher é única, pois sendo da mesma essência do homem, é diferente e compartilha a humanidade com ele. O que eu estou dizendo? Os dois são seres humanos. Portanto, eu preciso olhar a minha esposa como um ser humano. Como um ser humano à semelhança de Deus. Como um ser humano que compartilha comigo da humanidade e da essência de Deus, da presença de Deus. Um ser humano que me auxilia nos momentos mais difíceis da minha existência. E qual foi o nome dado a Adão quando acorda daquele sono profundo a pessoa que estava à frente dele? Adão, olha para mim agora, Adão não chamou Eva, Adão chamou varoa, porque do varão foi tirada. Ela não é Eva aqui, ela é varoa, é o feminino de varão. Tamanho é a igualdade entre eles, que Adão olha para ela e chama varoa, o feminino dele enquanto varão. Ela não foi chamada de Eva, ela só é chamada de Eva depois da queda. Sabe o que significa Eva? Mãe dos viventes. Então a mulher foi substituída pela função, perceberam? O ser mudou para a função. E é por isso que a gente trata tão mal as nossas mulheres como tratamos. Porque nós não sabemos o lugar dela na palavra de Deus. Se é para os maridos viverem de acordo com a palavra de Deus, eu preciso trazer à memória de vocês o que Deus fala sobre a mulher na sua criação. E é isso que ele fala. Em termos de relacionamento, portanto, quando Adão acorda, diz assim: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Estão me ouvindo? Tem algum som de diferença, de hierarquia, de desigualdade nessa fala de Adão? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E dá o nome dela de varoa. Eu quero concluir no aspecto do relacionamento para esses maridos de Deus que estão aqui, que o casamento tem por base duas coisas: a igualdade, seres humanos, a humanidade que está em mim está na minha esposa, a imagem de Deus que está em mim também está nela. Portanto, a base do casamento é a igualdade entre nós. E a segunda coisa que baseia o nosso casamento é a diferença entre nós. Ela é mulher, e por ser mulher, me complementa. Eu sou homem, por ser homem, complemento a ela. Essa é a base do nosso casamento. A igualdade enquanto ser humano, a imagem de Deus, e a diferença na sabedoria de Deus em criar seres que se completam. Eu vou para o terceiro aspecto agora. Espero que não esteja cansando vocês. Eu sei que as crianças eu estou, mas paciência. Eu vou para o terceiro aspecto. E aí eu tenho que ficar vermelho, verde, porque eu já coro mesmo. Porque eu sou muito tímido. Vocês precisam me ver. Eu não consigo ser posto. Aqui é uma coisa, eu estou fazendo o que gosto, então eu não vou ser tímido. Mas se vocês tirarem uma onda comigo em qualquer lugar que me veem, eu vou ficar vermelho, e agora eu vou começar a ficar vermelho. Pelo seguinte, que eu preciso tratar daquilo que me faz ser uma só carne com a minha esposa, que é a relação sexual. E eu preciso dizer para os maridos algumas coisas e para os jovens algumas coisas. Aí eu vou fazer uso, e eu estou baseando a minha fala num dos livros mais belos que eu já vi ser escritos pela comunidade evangélica, que é o livro do Maldonado e de Padilha, que são os organizadores, que fala sobre família, casamento,
Mulher e Homem, Fundamentos Bíblico-Teológicos do Casamento e da Família. Um livro muito bom, que vale a pena você ler, porque ele destrincha muitas coisas que a gente deixa passar. Quando ele trata desse tema, ele usa um argentino que escreveu um livro muito bom, chamado Deus Criou o Sexo. E ele vai dizer algumas coisas bem interessantes. Primeira delas, o sexo é algo que gera a complementariedade mútua do homem e da mulher. Assim, a idade chegou, eu tenho que pôr os óculos, a hipermetropia está claro. Assim, a união carnal ou a relação sexual tem que ser entendida como um ato no qual, preste atenção por favor, marido e mulher dão expressão ao fato de haver sido criados um para o outro e experimentam essa íntima comunhão que define o propósito da sua sexualidade. O ato sexual, portanto, tem função de unir as duas carnes e torná-la numa só. Qual é o problema para nós? Como somos egoístas, em vez de unirmos carnalmente a partir da lógica bíblica, porque eu me uno a minha esposa e me torno uma só carne, eu penso a relação sexual como satisfação egoísta do meu desejo. Tem entre nós aqueles que ainda faz assim, vai jogar uma boa bola. Eu vi ali alguém querendo, me inscreve aí no grupo da bola e tal. Nem sei se joga bola direito, mas está rapidinho para se inscrever. Pronto. A gente é capaz, não é como nós somos tão ruins enquanto maridos. Nós somos capazes de acertar uma boa pelada aí, passar a noite inteira jogando bola, a esposa está lá em casa, fazendo as coisas, cuidando, etc. Nós vamos jogar bola. Quando voltamos, tomamos aquele banho, eu espero que com muito cuidado. Tomamos aquele banho e aí queremos namorar com a esposa. Mas nós passamos o dia fora. Chegamos à noite, fomos jogar a bola. Não trocamos um olhar. Às vezes não trocamos um carinho, às vezes não nos relacionamos como dois seres que se conhecem com profundidade, e simplesmente eu volto e para satisfazer o meu desejo, eu quero que ela esteja pronta como uma personagem de uma dessas novelas da Globo antiga aí, que falava um jeito que acabou sendo, que ridicularizava as mulheres e portanto não precisa ser repetido por mim. Eu não faço nada que ridicularize as mulheres. Eu tenho ojeriza a qualquer forma de humilhação do ser humano, principalmente do ser mulher. Quando eu me uno com a minha esposa e me torno uma só carne, os sentimentos são indescritíveis. Ao me tornar um, eu compartilho o meu sentimento, eu compartilho o meu ser, eu compartilho quem eu sou, eu compartilho das minhas limitações, eu compartilho daquilo que eu gosto, eu tenho isso, o meu corpo, o corpo é dela, o dela é meu. Essa troca numa relação carnal é tão pura de sentimentos que só pode ser feito na lógica bíblica entre marido e mulher. E eis o problema do adultério, senhores. Escuta bem o que eu vou dizer para vocês agora. O problema do adultério está aqui. É porque eu só posso compartilhar os meus mais puros sentimentos, o meu maior amor, a minha completude com aquela que Deus me deu,
Porque ao fazer com outra, eu não consigo ser completo, porque ela não é aquela que Deus separou para mim. É por isso que é pecado diante de Deus. E é por isso, jovem, que você não pode sair por aí tendo experiências sexuais com uma e outra, porque você não se completa nelas. Esse sentimento puro só se dá para dentro de um relacionamento que Deus pôs a mão e abençoou. Não basta dizer apenas que é proibido ter sexo antes do casamento. É preciso mostrar que o sexo é exatamente isso. É a minha completude do mais puro sentimento, da divisão do que eu sou com a minha esposa. E se isso é real, segundo a palavra de Deus, eu não posso sair por aí sendo animal. Porque essa é a questão. Sabe quando o ato sexual é animalesco? Quando ele é fruto única e exclusivamente do meu desejo carnal. Mas aí ele não serve para o propósito de Deus, compreenderam? Não serve. Que o propósito de Deus era unir o homem e a mulher e torná-los um. A essência do relacionamento. Somos um. Por isso que eu não posso, jovem, sair por aí ficando com uma mulher ou outra. E mulheres não podem sair por aí ficando com um homem e outro, porque isso não é ação de crente. O crente precisa entender que ele é separado por Deus, para que Deus o leve a quem de fato Deus quer, para torná-los em uma só carne, e aí sim honrar e glorificar o nome de Deus enquanto casal. Por isso que eu não suporto a lógica entre os jovens, dos amores fúteis, dos relacionamentos que eu faço aqui e esqueço. Todo o ato sexual acaba comprometendo. Por isso que é errado os senhores pais saírem por aí querendo iniciar seus filhos na vida sexual, levando aos prostíbulos. Não tem sentido. É uma abominação diante de Deus o pai que faz uma coisa dessa. Os meninos não precisam ser iniciados dessa forma. Os meninos precisam ser guardados para que no tempo certo, no desejo de Deus, eles se unam com a sua mulher e se tornem uma só carne. Fora disso, não tem propósito no sexo. Compreenderam-me? Maridos, não é uma diversão, não é para terminar a noite, não é fruto da sua vontade, é fruto de um amor que está tão pungente entre o homem e a mulher, que a troca ao longo do dia, o cuidado, o olhar vai alimentando essa vontade de aconchego, como diria o poeta da minha terra. Portanto, não sejam grosseiros. Passe o tempo inteiro fora e ache que a mulher tem a obrigação de lhe esperar sem um carinho, sem um beijo, sem um olhar doce, sem um abraço, sem um trazer para o peito, sem perguntar como vai, sem dar um bom dia, sem demonstrar amor, cuidado e carinho. Por isso que os nossos casamentos estão degringolando, porque nós estamos sendo muito egoístas e perdemos a noção do que Deus tem para nós. Depois de tudo isso, eu tenho uma coisa para vocês. O que nós aprendemos na igreja? Quem é que tem um sacerdócio do lar? Quem é que é o sacerdote do lar? O marido, né? Vocês viram que... Cadê seu esposo? Efésios 5,
26, não foi? O que é que tem dizendo lá? Maridos, amai as vossas esposas como Deus ou como Cristo amou a sua. Então olha para mim agora, todos vocês, todos, inclusive as criancinhas. Desculpe, eu não consegui falar para vocês, foi mal. Sabe o que é bonito nisso? É que Paulo descobriu uma forma de dizer para nós, homens, qual é o ponto central da nossa relação com as nossas esposas. Porque na sequência do texto, Paulo vai dizer: mulheres sejam ao seu marido, não é assim? Eu preciso me aproximar agora para dizer a vocês uma coisa bem interessante. Se a minha mulher for capaz de morrer por mim, não tem porquê eu não me submeter a ela. Se o seu marido a ama tanto, a ponto de morrer por você, o submeter-se não significa rebaixar-se, mas significa ver nele o amor puro, capaz de não se ludibriar, não ser enganado por nenhuma coisa mais bonita que possa aparecer. O machista Vinícius de Moraes, no soneto de fidelidade, diz: a todo o meu amor serei atento, mesmo diante de maior encanto, que se encante mais dele o meu pensamento. E era machista, tinha N mulheres, não vivia o que pôs no poema da fidelidade, porque a base do nosso casamento está exatamente aqui. Se é para eu amar a minha esposa, e aí a partir disso ela ficar submissa a mim, o meu sacerdócio só é possível ser exercido se eu amar de fato a minha esposa. Eu não quero nem pôr vocês nessa berlinda, que eu não vou sair por aí perguntando se você ama a esposa de vocês, se vocês amam a esposa de vocês. Mas eu sou obrigado a dizer para vocês o que é amor na cabeça de Paulo. E eu só posso fazer isso lendo 1 Coríntios 13. Olhe lá. Principalmente, salvo engano, o verso 9. Abram aí 1 Coríntios. Se é para o marido amar a esposa, eu já estou terminando a minha fala. Como é esse amor? Vamos para 1 Coríntios 13. A gente lê a Bíblia muito separada umas coisas da outra, mas não dá para ler Paulo sem compreender a forma de pensar dele. Como é que está escrito em 1 Coríntios 13? Podem ler para mim, por favor? Eu não vou voltar lá para cima, eu preciso olhar para vocês, nos olhos de vocês e perto de vocês. Como é que é amar? Diz, na cabeça de Paulo. O amor não... Sim, do 4. O amor é... Primeira coisa, olha para mim agora. O amor é... Isso vai me ajudar aqui. O amor é... Sofredor. Vamos lá. O amor é... bondoso, benigno. Olha para mim, homens. Bondoso. Benigno. Enxota a mulher, briga com ela, fica com raiva por besteira, porque o homem é muito imaturo.
Dizem os estudiosos que o homem só vai amadurecer a partir de 54. Coitado de vocês, mulheres, que amadurecem muito antes e tem que conviver com uma criança perto de você, birrenta às vezes, muitas vezes birrenta. Que por uma dor cai o mundo, né? Vocês aguentam dores as mais diversas. A gente, por uma dorzinha, o mundo caiu, a casa quebrou. Ai, meu Deus, vou morrer. Chega minha esposa, a mulher até deixa de trabalhar porque o outro não aguenta uma dor de barriga ou uma dor de dente. O amor é bondoso. Eu preciso olhar para minha esposa com um carinho absurdo, constante. Eu tenho que ser bom para ela. Isso é o amor que Paulo diz. Se é para eu amar a minha esposa, a primeira característica, a segunda, na verdade, é que esse amor que eu devoto a ela precisa ser bondoso. Não pode ser toda hora de maus tratos. Compreendem o problema das estatísticas? Não podem ser de maus tratos. A mulher não nasceu para ser maltratada. Ela nasceu para ser amada, com amor bondoso e sofredor. Aquele amor que vai para o lugar dela. Sofrer significa isso. E no lugar dela. E sofrendo como ela sofre, olhando as coisas com os olhos dela, eu compreendo exatamente que é um ser igual a mim que está ali e que precisa dos meus cuidados. Esse é o amor que Paulo está pedindo que a gente faça com as nossas esposas. O resto é desse mundo tenebroso que a gente leu em Romanos, que a gente tinha que se separar dele. Qual é a próxima questão do amor? Não arde em ciúmes. Vai na sequência, eu não quero machucar os homens hoje não, já matei demais eles. Vamos lá, mais um. Não se... Flã, sabe o que é isso? Não é arrogante, não se acha o melhor. Quantas vezes o homem mata o seu relacionamento com a sua esposa, quando ele se coloca sempre superior a ela. Eu conheço casais que têm morrido aos poucos, porque a mulher é sempre relatada pelo homem, inclusive dizendo diretamente para ela que ela é burra, que ela não serve, que ela não é boa para isso, que não é boa para aquilo. O amor não pode ser arrogante. Eu não posso dizer à minha mulher que ela não é isso ou não é aquilo, porque eu vou matar nela o sentimento de amor por mim, porque eu estou matando. As palavras matam nesse sentido. Não é aquela coisa de chamar de danado vai virar danado. Isso é esoterismo. Mas mata aqui assim. Quando eu digo para minha esposa que ela não serve, eu estou matando ela aos poucos. E o amor dela vai esfriar. E o meu casamento vai ruir. E depois eu vou pôr a mão na cabeça, gritar por Deus. Ou às vezes pedir ajuda ao pastor, pelo amor de Deus, para restaurar um casamento que eu matei com a minha palavra desamorosa, porque eu não sou bondoso e eu sou arrogante. E o que é mais que Paulo diz sobre amor? Não se soberbece, o que mais? Não se conduz inconvenientemente. Se você pegar o seu, esposos e esposas, vocês podem conversar hoje depois do culto, não tem problema nenhum. Não faz isso agora não. Mas olha bem na cara da figura e diz assim: você lembra? Você está lembrado? Você viu lá, o verbo é bondade. Você viu lá o substantivo, o adjetivo é bondade. Você viu lá? Você viu lá que não pode se ensoberbecer, ufanar-se. Você viu lá que a palavra precisa ser gostosa. Os meus ouvidos, enquanto mulher, precisam ouvir coisas que me levem a entender que eu sou importante, sou igual, sou um ser que tem a imagem de Deus. Porque isso é amar. Fora disso, Paulo não trabalha com amor. Se você amar dessa forma, a submissão da esposa está baseada exatamente aqui. Ela não é menor que você. Mas quem não vai querer se aninhar diante de um amor tão protetor, tão sofredor, tão compreensivo e tão abarcador como esse? Todas querem.
O nosso problema é que a gente não ama como Paulo disse que era para amar. Por isso que ele usou Cristo para ser o padrão. Assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Você é capaz de morrer pela sua esposa? Seja. Só assim será genuinamente um homem marcado pela palavra de Deus. Eu quero terminar a nossa conversa dizendo que a reconstrução dos nossos casamentos só pode ser possível se nós entendermos o lugar da mulher dentro da nossa vida, dentro da palavra de Deus. E por que eu não usei o relato da queda? Porque para mim, a teologia que baseia o nosso casamento e a nossa relação entre homens e mulheres é a teologia do reino que veio com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para restaurar o que a queda desarmonizou. Por isso que eu não fui para a queda. Ela não é a base da minha teologia para pensar a relação com a minha esposa. A base da minha teologia para pensar a relação com a minha esposa é o reino de Deus, que Cristo inaugurou quando Ele se encarnou. E sabe por que eu digo isso? Porque olha qual é a relação de Cristo com as mulheres. Citarei 2 casos e terminarei porque eu já cansei vocês, me perdoe. Primeiro caso, a mulher, Marta e Maria. A gente se engana demais com aquele texto, porque a gente acha que aquele texto espiritualiza logo, né? É melhor cuidar das coisas de Deus que cuidar das coisas da casa, não é assim? Essa mensagem está perfeita. Tem uma mensagem de fundo ainda mais poderosa. Cristo disse a Marta o quê? Maria escolheu a melhor parte. E qual era a melhor parte? Está aos pés de Jesus aprendendo. Por que Marta correu para fazer as coisas? Porque a cultura jogava para Marta a responsabilidade de fazer as coisas da casa enquanto homens conversavam no outro canto. Quando Maria rompeu essa cultura, Jesus acolheu Maria e ainda disse para Marta, ela escolheu a melhor parte. Você anda preocupada com muitas coisas, Marta, mas ela escolheu a melhor parte. Jesus tratava a mulher de igual para igual. E o homem que não tratar assim não é homem de Deus. Porque vive na dimensão do pecado e da queda, e não na dimensão do reino. Tem uma segunda coisa, uma segunda passagem maravilhosa, é da mulher samaritana. Os discípulos quando voltam, olha aquela cena, se estranham demais, como é que ele está conversando com a mulher, e pior, uma mulher samaritana. Porque tem 2 preconceitos ali. Primeiro é o preconceito de um mestre estar conversando com uma mulher, assim que os gregos pensavam. Um filósofo não conversava com mulher. Ele dizia que mulher não servia para nada. Mas Cristo conversou com a mulher samaritana. Quando os discípulos voltaram, estranharam, mas ninguém foi capaz, o texto bíblico diz, de perguntar para ele o que fazia conversando com a mulher. Cristo tratou a mulher de forma divina, perfeita. A mulher e as crianças, que eram outro grupo marginalizado. Deixai vir a mim porque delas é. Portanto, irmãos e irmãs, maridos, namorados e noivos, se a mulher não for colocada no seu devido lugar, segundo a palavra de Deus, nós não seremos os maridos de Deus para elas. Seremos os opressores e pecaremos diante de Deus, porque não as tratamos como Deus exige que nós tratemos. Deus nos abençoe. Cuide de nós e cuide da nossa vida e do nosso casamento. Amém.